Está começando o Primocast, o podcast oficial do Primo Rico. No programa de hoje vamos... o cara me zoa da minha energia, gente. Ele fica me zoando. Ele se aposentou do trabalho dele, ele fica me zoando aqui. Eu aposentei do trabalho de host. A gente começou 2023 assim, eu acho que 2024 o Thiago vai aparecer às vezes. Isso. Então, no programa de hoje vamos contar a história de Luiz Barsi. O Barsi que a gente já gravou, a gente já fez alguns episódios sobre ele. O investidor mais icônico do Brasil, ele que chegou a ser o maior investidor pessoa física também do país, né, cara? caraca. Então, assim, um grande marco. O cara realmente é Porque uma não é o referência. segundo, não é o terceiro, é o maior. Lucas. Exato. É o maior. Exatamente. Então, a gente vai falar um pouquinho da história do Barsi aqui, baseado no livro O Rei dos Dividendos, livro que lançou aqui recentemente do Barsi. Livro que tá um sucesso de vendas aí, tá todo mundo comprando. Não, no final de eu vou ano. lá na Livraria Cultura do JK, tem lá. só dá o Barsi. Primeiro, é só o Barsi. Todo lugar que eu vou, tá lá. Primeiro, Barsi. primeiro. Tá na vitrine, tá não sei onde. Pá, tá bombando, cara. Muito bom. E para legal. estar com a gente aqui nesse episódio muito especial, estamos com a Louise Barsi, embaixadora da metodologia Barsi, economista, investidora na Bolsa desde os 14 anos, pô, foda, e sócia e fundadora da AGF. Obrigada, meninos, pelo convite. Mais um, né? Acho que é meu terceiro Primocast. Olha aí. Terceiro? No Final do Primocast você pode escolher a música. A gente fez um de dividendos, fizemos um de dividendos com a Louise, fizemos um Com o Barsi. com o Barsi, É verdade. lá no escritório Esse é do o terceiro. Barsi, É verdade. e agora esse daqui, Isso mesmo. certo? Isso aí. Também estamos aqui com Felipe Ruiz, investidor há mais de 22 anos, MBA pelo MIT, olha aí, cara. Foi diretor da RBI, holding... Você tentou imitar o Faustão agora ou não? Olha aí. Ficou bonito. Olha aí. Olha aí, cara. Holding do fundo 3G, dona do Burger King, e também ajudou, eu não sei se é um cofundador, ou o cara colocou ajudou a fundar a AGF. Eu ajudei fundando. Ajudou. Mas, Ou cara, você deu uma afundando, a gente ajuda nunca lá, sabe, cara, né? é muito Tem bom. uma Ajudou. ajudinha. Ajudou Tem uma mãozinha. Ajudou. Porrão, é. também fundador da AGF. Certo. Não, legal, Então, pessoal. obrigado, cara. Obrigado vocês pelo convite, prazer participar aqui, super feliz. Muito bom. E, claro, estamos aqui com um magnífico, né? Thiago Nigro. Eu sou magnífico. Que recebeu os dividendos de um ano, o que o Barsi recebe em um dia. Isso é parcialmente verdade. Você tá chegando lá, Thiago, calma. Na Você verdade, tá chegando lá. isso daí é uma calúnia. Porque você recebeu menos. Não. Não é isso. Porque a diferença, uma das milhões de diferenças entre o Barsi e eu, é que o Barsi ele só recebe rendimentos passivos. Tá. Fruto dos investimentos que ele fez. Uhum. O Thiago recebe dividendos passivos e ativos. Faz sentido. Então, se a gente fosse somar essas duas coisas, a conta seria diferente. Daí uns 3 dias. Fecharíamos numa semana do Barsi aí, então. E é isso. Bom, não vou entrar, Enfim. não vou entrar nesse número. Não aí. a gente que tá zoando, é quem escreveu o roteiro. É, não A é gente precisa estar conversando, ele não aprende, eu tenho que... É um insiste ghostwriter em aqui, eu nem depreciar. sei quem escreveu isso, então assim, eu não sei. Também estamos aqui com o Kaique, que é o mago dos investimentos, ele que faz o dinheiro desaparecer em segundos. Tá gastão assim? Tá gastão, Kaique? Não é. É que acho que o Pierre quis dizer na parte de dividendos, investimento. Cara, eu abri mão. Eu dei pra portfólio e falei assim, cara, me ajuda. Cuida aí, cuida aí que eu não tô eu tenho conseguindo. que trabalhar. Eu não tô conseguindo. Não tô Né? conseguindo. O time Tá tá certo. gastando A gente muito. vai falar muito disso também, porque o Barsi é visto muito como uma referência em investimentos, mas sem trabalho não tem investimento. Então a gente vai entender esse lado da carreira também do Barsi, que é legal entender onde que ele foi trabalhando aí no decorrer da vida dele. E também estou eu aqui, Lucão, né, que acabei irritando o Barsi na última gravação, fazendo perguntas sobre Magalu, Banco Inter, né? Ele queria cancelar a gravação onde- ali, né? é. Ele quase saiu. Ele tava certo, né? No final das contas... Ele, cara, ele falou, ele falou alguma coisa, você tá de brincadeira, uma coisa assim. Tá de brinquete, um with me. Aí eu fiquei, que isso, não sei o que lá. Aí o pessoal me zoou nos comentários, foi bem legal. Foi bom pra estima. Foi muito bom. O bullying é E ótimo. a gente tem aqui um recado, esse recado é muito, muito importante, é que vamos ter o retorno aqui da segunda turma do MBA do Barsi. É porque a primeira foi um sucesso. Sucesso, sucesso. cara. Acredito Bondoso. que foi o MBA mais bem sucedido no mercado financeiro e disparado. Sem dúvida, Sem sem dúvida. dúvida. É verdade.
Coloco minha mão no fogo aí. Primo, explica pra galera, porque eu vi que tem aqui, ó, tem aulas gratuitas, tem um monte de coisa que vai acontecer. Fala um pouco também do que foi a outra turma. Cara, assim, a gente, participou ali, né, assim... Foi incrível o movimento que aconteceu no primeiro MBA, né? Que foi lançado ali, utilizando a metodologia do Barsi. Acho que eu nunca vi tanta gente interessada, né? E tanta gente curtindo, de fato, a experiência, né? E até então não tinha nada assim feita, né? Assim, com a imagem do Barsi, com a Luiz, com o Felipe, com a GF, né? De uma forma geral. E foi uma loucura. O MBA ele tá fechado, você não consegue se inscrever hoje para a nova turma do MBA, né? E existe uma grade, né? Existe uma grade, são 18 meses, 18 né? meses. Não é um curso, é o MBA. Sim, é uma pós-graduação. Certificado e tudo mais. Certificado né? no MEC. São mais de 300 horas, é uma formação muito completa e, como você mencionou, com base na filosofia e na história do cara mais bem-sucedido do Brasil em investimentos, né, de certa forma. Então, assim, é uma coisa que gerou uma demanda, um frisson no Brasil, né, e vai se inaugurar a segunda turma daqui a pouco do MBA. Tem muito sucesso. Legal. E para inaugurar a segunda turma, né, vão ter algumas aulas magnas. Tá? Então, vão ser 4 aulas, né? E que vão ser gratuitas, abertas ao público, até para a galera poder ter um pouquinho de um gostinho, ter uma palhinha. Ali a base da metodologia do Barsi, entrada, né? Exato, a entradinha, para você dar aquela... Exato. E assim, o tema das aulas é muito legal. Ó, vou te falar das 4 aulas aqui, os temas, tá? Primeiro, a primeira aula é no dia 23. Dia 23 do 1. E é gratuito, tá? Você só precisa se inscrever. O Lucão vai deixar um link aqui embaixo, tá? Você só precisa se inscrever. O primeiro tema, a primeira aula é Luiz Barsi e a mágica dos dividendos. Tá? Então, assim... Coisa boa. Dividendo. O nome do livro é O Rei dos Dividendos, né? Então, dividendos, acredito que seja um pilar central aqui, né, de alguma forma, da estratégia do Barsi. Daqui a pouco eu vou conversar mais com a Luísa aqui, com o Felipe, para entender melhor, né? Mas essa aula ela vai ser incrível. É aquela aula que explode a cabeça, né, que te dá um pouco de visão do que pode acontecer, te inspira, de certa forma, né? E no dia 25, 2 dias depois, já tem a segunda aula já. E, Lucão, tudo gravado, assim, cara, câmeras cinematográficas, edição incrível. O Primo Studio dedicou um bom tempo para gravar e editar tudo isso. São aulas de mais de 1 hora de conteúdo denso. Não é aulinha, Não é né? aulinha, não é meia horinha de... Não, é aula densa. Trilha sonora, efeitos. Legal. O que vocês fazem com as cores, Kaique? Assim? Animação. Tem cores. A gente... Vocês tratam as cores? Sim, Temos claro, tem um colorista, tem uma paleta de cor. É um negócio muito incrível. E na segunda aula, então, dia 25, né, o título é Impossível Perder com Ações Investindo Assim. Como? Esse é pra mim, cara. Como? Esse é porque assim, a minha aula seria é possível perder com ações investindo assim. Essa é uma frase do Barsi. Primeiro método, entrar no fórum, né? Então assim, cara, como que é impossível perder com ações? Enfim, né, vamos descobrir no dia 25, tá? E quem tá falando não é qualquer um, né? Então o peso é diferente. E você vê como é muito importante quem diz, né? Porque, lógico. Não necessariamente o quê, mas quem diz. Porque às vezes você olha para um cara, você tem aquele cara lá pilotando um carrão alugado, fazendo um anúncio e tal. Você, não, esse cara, se falar, não tem sentido. Aí você olha para um cara que está há tantas décadas no mercado, é diferente. Então você tem que parar para ouvir. É um cara que já passou por tudo. Você tem que parar para ouvir. Você tem que respeitar isso aqui, tem que separar um horário para você assistir. A terceira aula é no dia 27, então é 2 dias depois de novo. Né? Como o Barsi ganhou uma fortuna com o Santander. Olha! Nas aulas magnas da primeira turma do MBA, eu lembro que teve um case, foi o case de Unipar. Que foi como o Barsi fez, acho que 2 bilhões de reais numa única operação, né? Numa única ação. Uma única ação. Poxa vida. E agora, olha só, Lucão. Nunca acertei uma dessa. E agora a gente vai ver como que ele ganhou dinheiro com o Santander. Você sabe de cabeça, Lu, quanto dinheiro que foi feito com o Santander? Eu não sei quanto dinheiro ao certo, mas foi o pontapé para o primeiro bilhão. Então, olha aí. Não foi, caramba, eu ganhei aqui R$500 no dia. Ele fala no livro que ele comprava 11 centavos, se eu não me engano. Nossa. A 11 centavos. Meu Deus do céu. O que está 11 centavos hoje, né, 11 centavos, pelo amor de Deus. Nada, né? Então, enfim, vai ser uma aula interessante. Porque essa aula não é uma aula só de inspiração, é uma aula técnica também. É mostrando sobre case, né? Assim, análise, como escolheu, por que escolheu e talvez como as pessoas que vão assistir podem usar isso até para escolher boas opções hoje. Também, mas já vai para uma cabeça já de aprender, então leva caderno, caneta, põe na TV. E aí, para finalizar, 3 dias depois,
né, dia 30/1, a aula Aprenda a Investir em Ações como um Profissional. Essa daqui é legal. Mas você precisa assistir as 3 anteriores para você estar preparado, porque senão você não vai entender nada. Né? Então, para você participar, né, dessa aula magna, começar o ano, poxa, direitinho, né, se inspirar, né, começar a se preparar para fazer parte do MBA, é muito simples. Né? Você só vai precisar entrar aqui no link da descrição. Tá? Para você participar gratuitamente. Você vai para um grupo de WhatsApp aqui e o pessoal vai te passar todas as instruções. Isso, e já vou te dar já uma letra aqui. Ó. Você vai entrar no grupo do WhatsApp e você... porque como é uma coisa que para o Brasil, o MBA do Barsi, muita gente vai tentar entrar em contato com você. É sempre assim, tá? Todo mundo vai começar a tentar te puxar no Instagram, um lugar. Cara, as comunicações são oficiais. Tá? Você só se comunica por esse grupo de WhatsApp. Ninguém vai te chamar no parada. E pelos links oficiais. E pelos links oficiais. E o do Thiago, aqui o link que vai estar aqui no Primocast, sem link Luiz, que alguém vai te mandar por aí. Entendeu? Muito cuidado também. Pix para você entrar em qual lista, tal lista. Não existe. Não existe. Cuidado, perfeito, gente. Tá? Então, ó, só comunicações oficiais. Se preparem e já apertem os cintos, porque não vai ser simples, mas vai ser assim algo que vai valer muito a pena. Vai mudar a sua vida. Pode mudar a sua vida de verdade, tá? É um cara que está aqui há muito tempo e, enfim, está deixando legado também. Temos aqui Luiz, né, para compartilhar um pouquinho disso. Eu tenho certeza que o legado do Barsi vai chegar em muitas e muitas gerações, certo? Recado dado, Lucão? Recado muito bom, maravilha. Legal. Eu queria começar aqui porque, assim, né, a gente já gravou com o Barsi, já gravou com a Luiz. Mas lá no Barsi a gente tava meio afoito, cara. A gente não falou muito da história dele. Falou pouco. Tava meio afoito. Tanto também, assunto, né? Você começa a perguntar, tudo é em milhão? Tudo os números muito grandes. E, cara, ele é um cara ocupado. Eu não sei se ele queria ficar muito com a gente. Ele é um cara que tem muito a fazer. Ele tem muito a fazer, ganha 1 milhão por dia, cara. Será que passou na cabeça dele e falou, puta, cara, tô gravando aqui, tô perdendo 1 milhão por dia. Né? Então, não, assim, mas ele é um cara... Isso daí, sem sacanagem, tirando lá de dinheiro, eu nunca conheci alguém igual ele nesse sentido. Porque quando a gente terminou a gravação, a gente foi pra sala do lado conversar, se eu não me engano. Foi. E aí ele tava contando uma história de um cara que viu ele no mercado e falou, pô, Barsi, eu tô aqui com dinheiro e tal. Quanto dinheiro? Eu tenho 10 milhões quase no mercado. 8 milhões, sei lá. Ele falou, no que você está investindo? Ele falou algumas ações, assim, e o Barsi achava horrível, assim, as ações que ele tinha falado. Ele não guardou pra ele falou, cara, é horrível. Ele não guardou, ele falou, porra, é horrível isso daí, meu. Nossa, meu. Os projetos, né? Nos projetos, vamos quebrar essas empresas, né, e tal. Os operadores, os corretores. Ele fala assim, né? Aí ele, não, vem no escritório pra gente conversar. Aí o cara foi no escritório, ele falou, e ele ficou horas conversando com o cara. E ele é assim, cara. O Barsi me recebeu quando eu não era o que eu represento hoje. Sim. A gente conversou várias vezes já, entendeu? Já ajudou um monte de gente. Então, o que você falou brincando, eu só acho legal mostrar que ele é um cara muito generoso. Muito, cara. De bastidor, não precisava. De bastidor, a gente montando o setup lá, e ele foi lá falar pra gente que... Quantos anos você tem? Ele falou 28. Pô, que idade ótima. Dá pra você chegar onde Vocês eu tô. Vão conseguir Vocês também. vão conseguir também, bilhão? É só fazer o que eu faço. Tipo, consistência, dia a dia. Você consegue. Não, o cara é muito gente boa, brincando. É que eu, se ganhasse 1 milhão por dia, eu ia ficar, pô, meu, não vou gravar, não. Por isso que não vai ganhar. Tá bom? Então, assim, gente, queria que a gente começasse contando o pequeno Barsi, cara, pra gente ir construindo, assim, até o momento que ele vai começando a ter ali o primeiro emprego, depois entrando no mercado financeiro, entendendo um pouco o que desperta ele na estratégia de dividendos, primeiros cases. Quero que a gente vá meio que no passo a passo mesmo aqui, assim, da vida do Barsi. A gente podia começar talvez falando do livro, não? Do livro. Boa. Vamos falar do livro. Boa. Que a gente vai falar com tudo no base do livro. Aqui, né? Tudo na base do livro. E vocês sabem que o processo de escrever o livro foi meio que redescobrir a história do meu pai. Porque eu sabia, obviamente, a história dele, mas alguns pedaços. Eu não tinha muito claro na minha cabeça, assim, a ordem cronológica dos fatos e como começou e como o negócio foi se desenvolvendo, enfim. Porque a gente perdeu... Eu era muito criança quando perdi a minha avó, né? Enfim, sempre foi a vida toda meu pai e minha avó. Meu pai perdeu o pai quando tinha 1 ano de idade, então não conheceu. Então ele sempre teve essa figura materna como a figura da família dele. Enfim,
um ali, eu encarne os dois, né? Então, foi um processo, foi 18 meses para escrever o livro, porque ele só falava de ações. E ele batia na tecla, não, mas eu não preciso contar a minha história pobre. Pô, um monte de gente aí que veio, né, que tem histórias parecidas com a minha, de família de imigrantes, que também eram do cortiço, que também eram muito humildes e prosperaram. Não é isso que as pessoas querem. As pessoas querem saber como ganhar dinheiro. Eu falo, não, pai, não é sobre isso. As pessoas querem saber, sim, sobre a sua origem, né? Justamente por isso, pela identificação. Porque hoje, de fato, você fala, o Bárcio, o bilionário com os dividendos, né? E as pessoas acabam meio que se sentindo repelidas pela essa questão da riqueza. Mas quando você, de fato, percebe, né, a origem de como tudo começou, eu acho que acende uma pontinha ali de você se identificar com a pessoa, né? E também uma esperança de que você possa também prosperar, né? Vindo muito de baixo e sem precisar passar por cima de ninguém. Você começa a ver que a transformação não foi simples, não foi algo tranquila, não foi uma moleza. Pô, tem hora no livro que ele fala que ele tinha 3 empregos, se eu não me engano. 3 né? empregos. Então, ele ia para casa praticamente para dormir ali 6 horinhas e dia seguinte começava o batente do zero de novo. Mas como que começou isso? Tipo, por exemplo, a origem, de onde que veio, de que país que veio, como que chegaram? Pequeno Barsi. Pequeno Barsi. Bom, tudo começa pela minha avó, né? Minha avó veio imigrante da Espanha com mais 10, 12 irmãos. Nem ela sabia ao certo quantos irmãos ela tinha, era uma penca de... Nessa época era tudo assim, né? Era tudo uma bagunça. Não tinha televisão, internet. Era meio confuso, E as famílias não vinham todas de uma vez, né? Elas vinham picado, né? Alguns foram para outras partes da Europa, outros para outras partes aqui da América Latina. Então, a família foi se separando. Enfim, ela veio com 10 ou 12 irmãos para cá, veio muito pequena. Acabou conhecendo meu avô aqui, que era italiano, ela é espanhola. E meu avô, eles casaram. Meu avô acabou falecendo quando ele tinha 1 ano de idade. Então, é uma origem bastante humilde, né? Eles moraram no Cortiço até meu pai fazer 17, 18 anos, que foi quando a minha avó começou a prosperar um pouquinho mais de vida. Ela foi lavadeira, vendia bala no cinema. E meu pai, com 6, 7 anos, também começou a ajudar em casa. Muito bom. Luiz, deixa eu só te interromper aqui com uma história que tem no livro, que eles foram colocados para fora de casa. Tem um negócio assim. Foram, pelo antes, bisavô. Né? Exato. Mas ela ainda tá com o Barsi de 6 anos de idade. Hã? Você tá no Barsi de 6 anos de idade. Não, mas isso aí foi antes. Isso foi antes. Logo que o meu avô... 6 anos de idade. Logo que o meu avô faleceu, o meu bisavô virou e falou, olha, é o seguinte... Neto meu é só quem é filho do meu filho. Meu filho não tá mais aqui, não tem mais o que vocês fazerem aqui. Então, ele foi expulso de casa, né? Expulso assim, né? Minha avó, meio que ele aumentou o aluguel num preço que minha avó não poderia pagar. E ela teve que sair. E o único lugar que ela conseguiria pagar, sendo uma mãe solteira, que naquela época era um absurdo, enfim, uma mãe viúva, ela tinha que deixar o filho com outras mulheres também solteiras ou viúvas, enfim. E eles foram morar no Cortiço, um cortiço no Brás que chama Quintalon, que é um grande quintal, né? Carinhosamente apelidado de Quintalon. Então, ele era uma criança largada, né? Vamos dizer assim, no meio de outras crianças largadas, enfim, que mães que precisavam ir à luta, né? Que precisavam colocar comida na mesa. Então, ele desde muito cedo teve que ser o homem da casa, teve que ajudar a minha avó a prover para a família, enfim. Então, começou a trabalhar desde cedo com tudo que ele via, né? Que ele via de oportunidade. Então, ele começou como engraxate, depois foi vender bala no cinema, né? Passas, enfim, com a minha avó no cinema. E aí, a minha avó começou a melhorar um pouquinho de vida quando ela abriu um ateliê de costura com uma comadre dela também do Cortiço, com outras mulheres, né? Antes disso, minha avó trabalhava numa charuteria. Então, ela enrolava charutos, né? Caramba! Exatamente. Mas charuto não tem aquele negócio que enrola na perna? Não sei, sabia como funciona? Os cubanos, as mulheres enrolam na perna, assim, né? Nas coxas. Tem esse negócio, Não, eu sei que é um trabalho bastante manual, assim, um trabalho bastante braçal. Enfim, ficava o dia inteiro enrolando lá os charutos. E aí ela começou a melhorar um pouquinho de vida com esse ateliê de costura. E aí foi aí onde meu pai também aprendeu o ofício, né, de costura. Enfim, então até hoje, ela tem até um vídeo que viralizou dele, ele mesmo costurando as próprias meias, as camisas que furam. Então é ele lá em casa que costura tudo até hoje, né? Não perdeu essa quesinho de alfaiate. Inclusive, uma curiosidade, não sei nem se está no livro. Quem também estagiou com ele nessa casa de costura da minha avó foi o Ronaldo Esper.
Ah, é? Ronaldo Esper também pregava as casinhas dos botões, enfim, nessa mesma casinha. Cara, eu não tenho aptidão pra esse negócio, não. Tem que ter olhos de lince, né? E ele passa a linha ali na agulha como ninguém, viu? Que isso, mas o Barça costura as roupas dele hoje ainda, assim? Costura. Que isso. Não perdeu... Botava incrível, fogo, cara. você. Você jogar no lixo? Compra pra outro. Eu sou o Barça, eu vou costurar, vou comprar roupa. Mas é por isso que vocês não estão preparados pra ser o Barça. O Lucão ia parar de gravar. Isso daqui não ia jogar tudo no lixo. Furou, fogo. Não ia... Mas você sabe que isso é muito curioso, né? Esse tipo de comportamento, né? Hoje ele tem tanto... Poxa, algumas pessoas veem isso como um comportamento sovino. E não é, porque assim, ele aprendeu assim. Ele só entende essa realidade. Então ele não mudou quem ele é, o comportamento, os hábitos dele, porque ele ascendeu de vida, né? Até porque ele sempre fala, né, que cultuar o patrimônio é você cultuar o ego. Então, ele não se importa com quanto o patrimônio dele tá valorizado no momento, né? Então, antes das eleições, estava com 4,2 bi na carteira. Hoje já está em 3,6. Quer dizer, se ele fosse se importar com essas oscilações de mercado, estaria louco, né? Principalmente aqui no Brasil. Ele enxerga que é muito mais uma consequência do que um objetivo. Do que um objetivo, exatamente. E que o Barça ele também tem um ponto de vista diferente também, não tem? Porque as pessoas olham muito para isso. Eu tenho 4,2, eu tenho 3,6. Todas as vezes que eu falei com o Barça, eu não sei quantos anos, é sempre quantas ações eu tenho. Não tanto para quantas ações eu tenho, quanto de dividendo eu ganho por ação. Então é uma lógica diferente, né? Não é a lógica do quanto vale meu patrimônio, é a lógica de quanto gera de caixa meu patrimônio, né? Não tem um negócio desse? Exatamente, é porque as metas, a quantidade de ações que você tem na carteira é algo que você consegue controlar. O preço das ações, não. Então a gente se preocupa com aquilo que nós podemos controlar, né? Que é as suas emoções, o seu comportamento. E, obviamente, é uma escolha, né, assim, conservadora de ativos que você vai colocar na sua carteira. Afinal, você pretende ter muitas ações dessas poucas empresas por muito tempo. Então, você tem que ter um nível de acuracidade, de não certeza, mas de confiabilidade no que você está fazendo muito alto. Eu vejo essas informações, você falou 4,2, 3,6, né? Era 4,2, caiu para 3,6. Isso é um prato cheio para jornalista que faz aquela matéria. Barça perdeu 600 milhões de reais. Nossa, cara. Do fim do ano para cá. Ele não enxerga dessa forma. Se você parar para pensar, todo controlador de empresa da Bolsa teve uma oscilação negativa no patrimônio. Mas mesmo assim, ele está investindo com a filosofia de alimentar o seu bolso com parte do caixa do lucro gerado pela sua empresa. É simplesmente igual. Mas você quer um exemplo? A lista de bilionários da Forbes, por exemplo. Nossa. Quantos que não apareceram pela primeira vez por causa de IPO, por exemplo, e provavelmente na lista desse ano estarão de fora. De repente some, né? É aquele print rápido, né? Você tira o print, guarda, a lista muda muito. Eu tenho esses prints na minha carteira também. Eu tenho uns prints assim também. Você fala, nossa, eu não gosto de fica bonito na foto. Mas e aí, tava lá o Barça, aí ele começou a trabalhar, começou a evoluir. Isso. Como é que foi indo E uma das coisas inegociáveis na casa da minha avó era estudo. Ela falou, sim, você vai trabalhar, você vai me ajudar, mas estudar você não vai ser desses garotos que só vai ficar na rua e não vai ter futuro, né? Então, a única maneira de prosperar é através do estudo, o que ela mesma não teve, né? Então, ela sempre fazia questão de que ele estudasse. Ela conseguiu um acordo, inclusive, numa escola perto da charutaria, enquanto ela estava trabalhando nessa fábrica. Um desconto, né, na mensalidade, enfim, algo que ela pudesse pagar. E aí ele, enfim, prestou lá um exame, foi muito bem. Ele sempre foi um aluno muito aplicado, um cara muito dedicado, muito disciplinado nesse sentido. E ele conseguiu lá uma bolsa de X%, enfim, de um valor que ela conseguia pagar a mensalidade. Ele estudou em escola pública e depois foi para essa escola particular lá em Santana, enquanto ela trabalhava. E aí, enfim, os estudos foi onde ele se encontrou, principalmente na contabilidade. Mas quando foi de estudos, era um estudo assim, estudar no colégio ou era estudar coisas alguma coisa do colégio, naquela época, né? Ainda o curso técnico de contabilidade, ele meio que você já saía formado do ensino médio, meio que já pronto para uma profissão. Né? Então, é que dava para fazer o ensino médio e técnico junto. O ensino médio e técnico junto, exatamente. Inclusive, até 2015, isso até contava como uma graduação. Hoje não conta mais, né? Você precisa fazer a graduação em si. Então, enfim, ele já saiu como técnico em contabilidade. Imagina, gente, se a gente tem hoje pouquíssimas pessoas qualificadas no mercado, principalmente nessa área, imagina na época, década de 60, Nossa. Enfim. Então, ele conseguiu empregos muito bons. Novo, né? Exatamente. Já saiu empregado do ensino médio. Foi no ensino médio, inclusive, que ele conheceu
a primeira esposa dele. E já muito jovem casou e teve 4 filhos. Então, o início da vida adulta. E ele trabalhava principalmente em escritórios de contabilidade, depois conseguiu alguns outros trabalhos como uma espécie de auditor. E aí ele acabou entrando na faculdade de economia e foi conhecendo outras pessoas, foi fazendo networking e as portas foram se abrindo também, né? E aí, enfim, ele trabalhava com o que ele conseguia. Ele tinha alguns bicos também como professor. Então, ele estudava e, enfim, participava ajudava os outros alunos que não iam tão bem, né? Enfim, em recuperação, enfim. E aí, ele conseguiu uma vaga de professor substituto, enfim. Então, tudo que ele conseguia encontrar para conseguir múltiplas rendas, ajudar em casa, lembrando, né, que ele tinha já era casado, já tinha filhos, ele ia fazendo. Enfim, aí foi prosperando de vida, até que ele começou a só dar aulas e ficar com um emprego de auditor. E nisso ele começou a ter um contato maior com bolsa, porque ele auditava algumas empresas de capital aberto, como a CESP. Então, um dos colegas dele que fez faculdade de economia com ele, trabalhava nessas empresas públicas, enfim, indicou, né, para fazer esse trabalho de controladoria, enfim, meio que controller. Ele aprovava algumas contas de algumas empresas de energia e de saneamento do estado, do município, ele prestava esse serviço. Mas ele não se encontrava ali, ele falou, eu não sirvo para ser esse tipo de prestador público, eu quero ter uma vida tranquila no futuro, mas não depender do Estado. Porque eu já vou depender do Estado no futuro, né? Por conta da aposentadoria, eu não posso fazer isso, então eu preciso encontrar um caminho. O cara já previu que o Estado já não ia sustentar lá atrás, que naquela Pois época nem era uma dor de cabeça naquela época. Já era uma dor de cabeça, porque o INSS, de fato, como a gente conhece hoje, ele foi instituído, de fato, com a Constituição de 88. Na época, você não tinha uma contribuição social, né? Era muito mais algumas contribuições sindicais que funcionavam como uma espécie de fundo. Meu Deus. Ou você poderia contribuir para os fundos de previdência privada. Fundos de previdência privada existem desde a época do Império, né? Principalmente para o funcionalismo público. Então, naquela época, tinha a Montepio da família militar, todas as famílias que tinham alguma certa condição contribuíam para esses tipos de fundos de previdência privada. E ele sempre fazia as contas e falava, pô, isso aqui não bate, isso aqui não é bom. Eu não me sinto confortável em entregar o meu dinheiro, o dinheiro do meu futuro, para um gestor que eu nem sei, nem tenho a visibilidade do que ele está fazendo com esse dinheiro, né? Uhum. Então, ele começou a estudar outras formas de como fazer esse dinheiro render, vamos dizer assim. E pelo fato dele estar auditando esse tipo de empresa, ele começou a ter contato com o mercado de capitais que estava começando na época, né? Então, o Ibov é do quê? De 68, 69, por aí? O mercado Ibovespa, né? Começou anterior a isso, né? Ele estava na Corbélia ainda, que fala no livro, né? Isso, ele é de um pouquinho anterior, mas o Ibovespa, como a gente conhece hoje, é do finalzinho ali da década de 60. Então, naquele determinado momento, um dia ele pegou um papel que ele ia assinar, ele ia aprovar os dividendos da antiga Sabesp. Ele falou, cara, o Estado vai receber isso aqui de dividendo. E a empresa tem capital aberto. Por que eu não faço a mesma coisa? Só que ao invés de eu ser um grande dono de um pequeno negócio, eu empreender, né? Por que eu não faço o contrário? Eu seja um pequeno dono de um negócio grande que já está estabelecido. Uhum. E aí ele teve esse clique e falou, bom, eu vou... Quantos anos mais ou menos ali? Ele tinha perto de 30 anos. Mais ou menos a idade que eu tenho hoje, entre 28 e 29 anos. Tem gente ansiosa porque ainda não atingiu um patamar financeiro antes dos 30 e ele começou aos 30 a investir em ações. E você deu o exemplo hoje, inclusive na live de manhã, que era investir dos 19 aos 26 ali, e a galera que tinha mais de 26... Na hora que você falou isso, o pessoal não entendeu muito bem a lógica, começou a se desesperar. O cara fala assim, putz, ferrou, eu tenho 32. Não, olha a lógica que eu falei, Gilo. Você tem duas pessoas. Uhum. Uma, ela começa a investir desde cedo. Ela começa a investir desde os 19 anos e investe até os 26 anos de idade. Ela investe R$2.000 por mês. Uma outra pessoa não investe nada nessa idade porque está só curtindo a vida. Uhum. Aí essa pessoa que tá só curtindo a vida, quando bate os 26 anos completos, ela fala assim, putz, eu preciso começar a guardar grana. E aí ela investe dos 26 anos até os 65 anos de idade, R$2.000 por mês. Aquela pessoa que começou a investir dos 19 aos 26, ela fala assim, putz, eu não vou mais investir. E não investe mais nada, nunca mais, até os 65 anos de idade. Com rendimento de 10% ao ano. Uma investiu dos 19 aos 26, 8 anos investindo. A outra dos 26 aos 65, 40 anos investindo. Quem vai ter mais dinheiro? Você pensa, naturalmente, você pensa que é a pessoa que aportou aí por mais tempo. 40 anos. Sim. Né?
Mas no final das contas, a pessoa que aportou por 40 anos, ela vai ter mais ou menos 900 e poucos mil reais. A pessoa que investiu durante 8 anos e depois não mexeu mais e deixou rendendo, essa pessoa vai ter mais de R$1 milhão. Então, é muito importante começar cedo. O tempo, né? O tempo. Então, assim, tem gente que está ouvindo o podcast agora e isso daqui mostra o seguinte, mostra que o Barsi é o número 1 do Brasil. Ele começou aos 30, cara. Ele não começou aos 18, não começou aos 20. Ele começou a trabalhar, mas não investir. A mãe dele não criou uma poupança para ele, já tem dinheiro investido. Isso. Então, assim, claro que começar cedo ajuda muito. Então, quando você tiver um filho, você está vendo aqui, pô, faça isso desde cedo. Mas se você está no processo e você tem ali seus 30 anos, 35, 40 anos, cara, ainda dá tempo. O que você precisa é estudar, ter disciplina, ter conhecimento para você tomar boas decisões e depois manter essa capacidade de reinvestir que o Barsi fez e faz até hoje, né? Exatamente. Então, e dá pra ver que é aproveitar que possível. dos 30 aos 40 anos, geralmente é o momento que você está na vida adulta, você para com alguns supérfluos, né? Alguns, né? Alguns. No generalizar. É bom não generalizar. Mas em que você tende a atingir ali o pico de carreira, né? Um pico de salário que você vai receber durante a vida Tem um adulta. ponto no livro que eu acho muito legal, e isso a gente ouve do Barsi com uma certa frequência, que é o fato de que ele não começou a investir para ficar rico. Ele fala isso algumas vezes no livro. Ele sempre pensou em não voltar a ser pobre. Isso diz muito, se você parar para pensar, porque quando você toma uma decisão pensando em ficar rico rápido, é uma decisão diferente da que você tomaria eventualmente buscando uma solidez, uma previsibilidade, uma perenidade nos seus investimentos. Então, desde cedo, isso a gente vê até os dias de hoje. Ele não está atrás daquela ação que vai dar a porrada. Ele não quer saber disso. Ele compra aquela ação que reúne alguns fatores, algumas características que se encaixam justamente nesse modus operandi dele, que é ter a segurança do principal e ter um rendimento através de dividendos ao longo do tempo. Ele não quer que esse fluxo se interrompa. Por quê? E é curioso, né? A gente fala do Barsi, o Barsi hoje com 83 anos continua investindo para o longo prazo, que é uma loucura. Por que vocês acham isso? Porque é uma coisa que eu vejo comum a algumas pessoas. Por exemplo, Warren Buffett está investindo por longo prazo. Eu vejo o Jorge Paulo Lemann, cara, uma vez eu tive a oportunidade de jantar com ele, e ele falava como se ele fosse viver mais uns 500 anos, cara, assim, nos projetos que ele investia. Então ele está pensando no longo prazo. Esse meu jovem não, está pensando no ontem praticamente, né? Como que uma pessoa mais velha consegue pensar no longo prazo e como vocês acham que isso daqui é determinante? Assim, o que vocês refletem sobre esse assunto? Eu acho que tem muito a ver com o legado também, porque a história não morre aqui, né? Não morre com ele levando o dinheiro pro caixão. Acho que esse o Barsi tem esse pensamento dos fatores. De legado? Tem, bastante. Mas eu não acho que seja só isso. É engraçado que você está falando isso, que eu tive um pensamento parecido, porque o Charlie Munger fez 99 anos, acho que semana passada, não foi? E falaram a mesma coisa, ele continua olhando para o longo prazo. Mas eu acho que é que eles não sabem investir de uma forma diferente. É o que ele fez a vida inteira. Então, e deu resultado. Ele fala, pô, por que eu vou mudar agora? Agora eu vou buscar o Magazine Luiza da vez. É interessante você falar isso, porque eles não sabem investir de outra forma. E aí, se você for para pensar, não tem ninguém há tanto tempo assim, com tanta consistência, ganhando dinheiro, que sabe investir de outra forma. Eu não vejo ninguém assim falando assim, não, preciso investir, é rápido, é para eu ganhar dinheiro amanhã, é resgatar, é um trading aqui, ali, etc. Não vejo ninguém fazendo isso mesmo. E tem um outro ponto. Sempre que a gente fala de investimento, a gente está pensando assim, bom, eu vou comprar esse ativo aqui por 10, com a possibilidade de vender ele futuramente por 20 ou dele me gerar uma renda X que venha me prover do jeito que eu preciso. Quem pensa em investimento com a cabeça talvez do Barsi, do Lehman, do Munger, eles pensam muito em não perder, o que é muito diferente. Então, ele vai entrar num investimento onde ele tem uma margem de segurança muito boa e pode ser que leve 2 meses para rentabilizar, pode ser que leve 2 anos ou mais. Ou 10, como na Unipar. Mas ele não quer perder, ele tem aversão à perda. Isso eu acho que é um ponto. É verdade, faz sentido. É porque matematicamente você perder dinheiro no mercado financeiro é muito nocivo, né, cara? Porque assim, se você perde mais que você deveria para recuperar, é difícil depois, né? Porque ó, você perde 50%, Kaique. Quanto que você precisa ganhar para recuperar? 100%.
E quando você perde 90%, quanto você precisa ganhar? Uns 900%? 900%. Nossa, é tipo quase... Então, cara, você ter um ganho de 900% é impossível. É muito difícil você ter num curto prazo, né? Nossa, então, cara, se você perde muito dinheiro, é realmente irreparável. Eu acho que essa mudança aí que o Felipe falou de você trabalhar com essa cabeça do medo de perder, ele realmente te deixa mais cauteloso, mais reflexivo, né? Das estratégias que você vai fazer. Porque essa coisa do dinheiro rápido, a gente até falou isso no programa passado, ele acaba te cegando, assim, né, cara? Ele acaba te cegando dos perigos reais do que existe ali, porque você fica tomado por essa ganância, por essa oportunidade, entre aspas, de resolver sua vida ali, né, em pouco tempo, né? Então, cara eu nunca tinha pensado dessa forma. Eu penso também que, pô, essa galera já teve tanta paciência e construiu tanto, eles devem pensar, tipo, mano, pra que eu vou fazer cagada agora, sabe? Tá dando certo, não dá pra quê, tá tudo certinho. Mas legal. Então o Barsi tava lá, ele pegou um balanço na mão, começou Não, a sua maneira de simplificar. Ele já tinha intimidade. Ele já tinha, falava, fez contabilidade. Contabilidade, lógico. Economia. Ele pegou lá, mas o que chamou a atenção foi os dividendos aí desse balanço que ele estava analisando. Então ele tinha conhecimento, mas faltava aquela inspiraçãozinha. Então, os dividendos vieram aí ele falou, pô, que é isso? Porra, que legal isso daqui. Ele já frequentava o ambiente de bolsa por conta de uma influência dos amigos da economia, enfim, pelo fato dele auditar empresas de capital aberto. Então, ele começou a emergir um pouquinho mais nesse mundo de empresas de capital aberto. Né? E logo na década de 70, você teve o Fundo 157, que foi o próprio governo incentivando que boa parte das empresas fossem buscar recursos no mercado de capitais. Né? Foi uma tentativa, de fato, de empurrar o mercado. E aí, nessa época, as coisas começaram a prosperar e o mercado começou a ficar mais popular, vamos dizer assim, né? Então, investir em bolsa não era um negócio tão de bicho de sete cabeças assim, né? Mas não existia B3 naquela época, né? Não. Você tinha várias bolsas, eram as bolsas estaduais. Até 1999, se não me engano, a gente tinha até 9 bolsas. Nossa, e aí, no ano de 2000, unificou tudo para Bovespa, né? Depois BMF, Bovespa, você tem o de mercadorias, o de futuros, enfim. E aí, eu não lembro se foi em 2007 ou 2008, unificou para B3 como a gente conhece hoje. Mas, enfim, você tinha várias bolsas espalhadas pelo Brasil, né? As mais populares eram a de São Paulo e a do Rio de Janeiro, que inclusive foi a que ocasionou o crash lá do Naginarras, enfim, né? Que é uma história muito famosa também, que tá no livro. Você já assistiu? Ah, tá no livro? Eu não o li ainda completo. Tem um documentário do Narras também, né, agora, né? Ah, eu não vi ainda. Vocês assistiram? Não vi ainda. Não vi também. Acho que saiu foi na Netflix, eu acho, cara. Eu tô muito afim de ver isso daí. Eu não vi. Eu gosto quando sai coisa assim do mercado financeiro, cara. Acho muito que é umas instigante. polêmicas, né? Histórias, né? Eu gosto de ouvir histórias, acho eu vi que é importante. Você postou no Instagram, você falou assim, muito bom. Eu até tirei um print e falei assim, nossa, eu vou procurar na Netflix. O que é uma... Madoff, né? Que é a maior pirâmide financeira. Será que é do Madoff que saiu? Saiu agora do Madoff. Saiu ontem. Então, viajei. Tá Mas você já deu uma ideia boa aí. Tá aí uma ideia, né? Pra Netflix. Fica aí a ideia. Vende o projeto pra eles. Não, deixa Prime Video que vocês façam. Prime Video. Pô, que legal. E aí, como que nasce essa questão assim, beleza? Aí ele começou a investir aí, então. Isso, porque por ele estar nesse ambiente, você querendo ou não, você é influenciado pelas pessoas que estão ao seu redor. Né? Ah, sim. A gente sabe como que é. Isso, sem dúvida. E aí, o que se fazia na época? Só se fazia comprar na baixa e vender na alta. Era só isso que se fazia. Ainda mais esse mercado que era incentivado, que era bastante volátil, que tinha bastante mutreta, né? A verdade é essa aqui. Tem histórias fantásticas de época de pregão, que era um negócio... Os caras se batiam. Tem história de levar... Enfim, prostitutas lá pra divertir a governança atenção. nas empresas era um negócio impensável. Não existia nenhuma governança das empresas. Devia ser uma bagunça. As próprias corretoras faziam meio que inventavam as regras depois que a bolsa foi se consolidando como uma contraparte central e, enfim, meio que reguladora, né, ali do ambiente de negociação. Então, era um Deus nos acuda. Nossa, era um negócio, assim, bastante bizarro, né? Bastante arriscado. Mas qual que foi o primeiro passo? Você sabe qual foi o primeiro passo? Ele falou, nossa, que legal isso aqui de Sabesp. Qual foi a primeira ação que ele comprou? O que ele fez? CESP. Não foi a primeira, ele já tinha tido outras experiências de comprar e vender, viu que isso aqui não é pra mim, porque
Ele via as pessoas nessa inconstância. Então, um dia você ganhava a grana para comprar o carro, no outro dia você não tinha grana para abastecer o carro que você comprou. Aí você tinha que vender e você já perdeu tudo. Então, ele falou, eu não posso viver nesses altos e baixos. Deve existir alguma maneira aqui de, prosperar, né? Então, ele começou a fazer o que os controladores das empresas fazem. E aí, ele começou a fazer isso com a CESP, né? A CESP, na época, era uma empresa que ele conhecia profundamente, porque ele já havia prestado serviços para a empresa. Nessa época, ele já estava saindo um pouquinho disso. E começou a trabalhar no mercado, como operador. Então, ele era trabalhava lá, né, em uma corretora, no pitch mesmo. E tinha alguns clientes que ele operava, e ele operava para ele mesmo. E geralmente ele replicava para os clientes o que ele fazia para ele. Então ele começou a comprar CESP, algumas empresas de energia, saneamento, mas a CESP foi a mais notória. Ele comprou CESP durante 8 anos. Só CESP? Só CESP, basicamente só CESP. Tinha alguns outros pequenos investimentos, mas comprar mesmo, de ter metas, de assumir um compromisso e falar, bom, vou ter 100 mil CESP. Esse era o objetivo. E aí, no meio do caminho, ele falou, isso aqui tá dando muito certo, eu preciso escrever isso aqui para provar que eu não tô ficando louco, porque ele dizia, eu falava, olha, eu tô comprando CESP, tô comprando coisas mais conservadoras, e o pessoal não, o pessoal queria o oba-oba, o que vai isso subir. Isso foi década de 70, né? Início da década de 70. Porque a década de 60, ela terminou ali, acho que em 70, 71, foi meio que um estouro da bolha. Não foi um estouro de uma vez, mas começou um declínio da Bolsa. Isso. Então, era um movimento de passado um movimento de alta, né? Exatamente. Passado um bull market. Um bull market, né? Então, ele foi comprando essas ações da CESP e comprou CESP até atingir 100 mil ações. E ali, o que ele recebia de dividendos já tinha mais do que pagado todo o investimento que ele fez nas ações. E ficou por um bom tempo. Ele acho que só veio vender CESP faz uns 10 anos. Ele vendeu e agora voltou de novo a comprar Auren, que agora mudou de nome, né? Não chama mais CESP. Então ficou com isso aí por 40 anos na carteira, rendendo dividendos. 40 anos. 40 anos na carteira. Dividendos por 40 anos. E você aí compra uma ação, fica 4 meses caindo, já fica desesperado. Não fica 4 meses? 4 meses? 4 meses é muito. Eu tô sendo otimista com o pessoal do Primocast, porque eu não quero acreditar que essa galera compra num dia e vende no outro. Bom, eu fazia trade de Oi, né, no começo. Então, assim... Não deu muito certo, né? Não. Mas se entrar agora, deve estar o quê? Deve estar 2 centavos, 4 centavos. 17 centavos. Que beleza. Ó, eu devia estar comprando agora. Mas a CESP é interessante dizer que ela reunia algumas características que, mesmo que naquela época ele ainda não tivesse definido exatamente quais são os pilares da estratégia, ele conseguiu enxergar isso na empresa, né? Que era um setor altamente perene, um setor que já tinha algum repasse inflacionário de alguma forma, então ele estava protegido de inflação. A empresa distribuía um dividendo mínimo prioritário obrigatório, que ele sempre fala, e ela tinha bonificações constantes também. Então, ele ia recebendo mais ações com as bonificações, dividendos tanto das ações que ele já tinha quanto das bonificadas, e reinvestindo os dividendos. Então, a CESP, por ser uma empresa perene, permitiu que ele fosse cultivando essa bola de neve e ela continuasse de pé e entregando exatamente o que ela se propunha lá no início, quando ele enxergou a oportunidade. Exatamente. Muito bom. Então aí nasce a fagulha, vamos dizer assim, da estratégia dos dividendos. Tipo assim, cara, é dividendos que eu vou seguir, assim. Né? Porque o que paga boleto é renda, não é patrimônio. Quando ele bateu a meta de 100 mil, quanto que dava em patrimônio na época e quanto que recebia em dividendos? Tem essa informação? Não saberia dizer agora, mas ele diz que chegou à conclusão de que era milionário quase ali no finalzinho da década de 70. Primeiro, segundo milhão. Então seria uns 10 anos ali. 10 anos investindo. Quase. 10 anos investindo. Tá bom, tá bom. Caramba, tá bom pra caramba. Tá bom, chegar no milhão em 10 anos? 1 milhão, não, você tá falando 1 milhão ou 2 milhões em 70, né? Que hoje é equivalente a 35 milhões de reais. É verdade. Você já parou pra pensar que você tá na frente do Barsi na época dele? Verdade. Olha aí. Mas será que estaremos falando do livro do Kaique daqui a uns anos? 45 anos. Não, cara, mas é porque é isso, assim. Eu tava vendo o Warren Buffett, ele atingiu o primeiro $1 milhão com 30 anos. E com 47 anos, ele bateu mais ou menos $60 milhões. E depois... Com 58 anos, eu acho, $1,4 bi. E com 91 anos, $91 bi. 90. Mas assim, por exemplo, eu tô na frente do Warren Buffett, mas eu com certeza não vou, ou pelo menos acredito, que
pelo menos vai ser muito difícil, né? Eu chegar com 91 anos e ter 90 bi de dólares. O que eu quero dizer... aí, primo, porque se você conseguir chegar nisso, quer dizer que vai... Não, o que eu quero dizer... vai sobrar uma coisa pra nós também. O que eu quero dizer é que quem ganha a jornada dos investimentos não é o mais rápido, cara. É o mais consistente. Não, é assim. Não, é isso que eu quero mostrar. É o mais paciente, é o maratona, mais consistente. não é sprint. Exato, cara. É uma maratona, cara. Exatamente. Mas você sabe que a sorte também é um grande componente disso. Mas é claro, ele está há 54 anos no mercado. Ele nunca saiu do mercado em 54 anos. A sorte vai encontrá-lo várias vezes. É diferente das pessoas que tentam encontrar a sorte de vez em quando. Quero estar na bolsa agora e acertar o time. Não é. Então, a consistência, ela tem a sorte também assim, como aliada, né? E falando dessa forma, a gente acha que é só o tempo, a consistência, o tempo. Mas e aqueles momentos que você vai ter que remar contra a maré? Você vai completamente contrário à manada. Podemos dar um exemplo agora. Exatamente. Ninguém quer ouvir falar de ações no momento que a gente está gravando aqui. O que o Barsi está fazendo? Está lá agora na corretora comprando. Esse é o momento. E falando em comprando, o que está comprando agora, hein? Agora eu vou anotar. O que vale a pena? Além de muito tesouro direto. Quais são as 3 queridinhas do momento agora aí? Vocês têm 3 queridinhas? Olha, Taurus, acho que é uma que ele tem comprado com bastante frequência ultimamente. Caiu bastante, né? Muito por conta de, enfim, investidores um pouco mais receosos por conta dessa restrição interna, mas que acho que não deveria nos preocupar, né? Bastante, né? É muito mais exportação, né? Então, o que deveria preocupar mesmo é a recessão nos Estados Unidos, não tanto ambiente interno. Então, Taurus, Auren, que é a antiga CESP, voltou a comprar bastante, e a S Brasil. Acho que são 3 empresas assim que eu me recordo que não está comprando bastante atualmente. Ou seja, comprava CESP em 70, compra em 22, 52 anos depois. Velhas 23, novas ações. Velhas Caraca. novas ações. Cara, mas eu fico pensando assim nessa galera, mas, cara, acho que a tecnologia, esse avanço, essa vida dinâmica nossa atrapalhou um pouco nessa nossa cabeça de ter paciência com as coisas. Total. Porque, sei lá, muita ansiedade. Minha avó, às vezes ela ficava na cozinha conversando, tomando café o dia inteiro. E, tipo assim, ela sabia que a vida dela não ia ser tão agitada no dia. Hoje, sei lá, com o Instagram, a gente vê, tipo, todo mundo fazendo 1000 coisas. Você fica ansioso por não estar fazendo 300 mil coisas. A gente tem uma ansiedade muito grande. Eu sou um cara mega ansioso, acho que por conta disso também, redes sociais e tudo mais. E a gente acaba pegando as referências erradas também, né, cara? A gente acaba se apoiando. Tanto que ontem a gente chegou numa conclusão aqui que a gente não pode nem falar muito sobre isso. Não, mas acho que dá assim. Mas conta em código aí. Acho que dá pra falar assim. É que, tipo, as pessoas se comparam no momento de vida errado das pessoas. É errado eu me comparar com o Barsi com 83 anos, eu com 28, e falar assim, devia estar agora com 4 bi na conta. Tô trabalhando errado. Mas você faz tipo de comparação? Não, eu quis ser radical, mas como é isso? A gente falou ontem. A gente tava falando sobre a galera que ganha dinheiro fácil na internet, e às vezes você fala assim, puta, olha isso, moleque, aí o cara ganha uma grana. Eu tava na outra parte da história. E aí você fica meio assim, pô, cara, você faz só um negócio aqui, pô, lança uma feature nova aí da rede social, o cara faz um conteúdo, ganha milhões. E você fica meio assim, mas tipo, cara, sei lá, não é isso que a gente quer construir, né? A gente quer construir um negócio também, e a gente pegou um executivo aqui do grupo, que é o Fernando Vasconcelos, e falou assim, cara, eu quero ser o Vasconcelos, cara. Quero um cara com 40 e poucos anos aí, chega no final do ano, levo minha família pra Barcelona, tô aí, ele é um cara hoje sorridente, né? Não quero ser um jovem estressado esperando sair a nova feature então, assim, do Instagram pra falar sobre ela. Eu quero ser o cara aí, um cara consistente, com uma carreira legal, que eu posso olhar pra trás e falar assim, pô, cara, tive uma carreira foda, eu faço um monte de coisa legal, que as pessoas vão ter orgulho do que eu fiz. Então, ontem a gente ressignificou as referências, né, Kaique? Porque realmente a galera... Cara, igual que você falou, cara. O que eu vejo de jovem de 22 anos, fala assim, nossa, eu tenho que bater meu primeiro milhão antes dos 25. Porque se gera muito conteúdo em relação a isso, e a internet possibilitou que pessoas muito novas ganhem muito dinheiro também, né? E isso acaba bagunçando um pouco, né, cara, a cabeça das pessoas, né, cara? Posso aproveitar esse gancho pra gente fazer esse parênteses, daqui a pouco a gente volta pro livro aqui? Pode. Porque vocês estão falando sobre um tema muito interessante, assim. Que é um pouco sobre essa base de comparação num mundo tão radical, transparente e ansioso, né? E aí, eu conheci muitas pessoas na minha vida que têm muitas dificuldades com esse novo mundo. Sim. Né? Porque, por um lado, elas são muito beneficiadas por ele,
Por outro, elas têm muitas dificuldades que são frutos disso. Por exemplo, pensa num Neymar. O Neymar, ele tem muitas dificuldades, porque ele... Imagina para fazer novos amigos hoje. É difícil. Então ele pega os amigos dele, antigos, e leva para onde ele vai, não é? Pensa em quem é muito, muito famoso, muito rico, assim. Quem te conhece, já... Vou falar do meu lado, não que eu seja esse cara, mas tem um pouquinho, né? As pessoas que me conhecem já sabem que eu sou o primo. Eu não sou o Thiago, eu sou o primo. Então eu represento algo. Então a pessoa pode gostar de mim genuinamente, eu também posso gostar de volta, mas é diferente de quem me conheceu quando não existia ou era mais difícil ter um interesse em cima disso, né? Até pergunto para você, Lu, assim, porque você me contou uma vez que você não nasceu sabendo que você tinha dinheiro, né? Você descobriu só mais velha, né? Cara, isso é muito bom. Isso é muito olhando bom, né? numa banca. Me conta logo. Né? Ela falou assim, pô, pai, vai, essa sandália. Eu falei assim, não dá. Esse mês, ó, não dá pra comprar. Não dá Tô pra- esperando aí, a galera tá esperando. Geralmente é o contrário, né? O cara descobre que é pobre. Que é né? bom. Nossa, aí é foda. Não, mas eu quero te perguntar, Lu, assim, pra você, assim, você sente hoje que muitas pessoas, ou ao longo do processo e tal, se aproximam, se aproximaram de você um pouco por causa disso? Você sente esse interesse ou não? Acho que hoje muito mais por conta da exposição na internet, né? Antes, assim, até tinha... Porque foi assim, né? Deixa eu contar a história do começo. A gente morava no interior, eu sou de São Paulo, mas nós moramos no interior pelo menos 15 anos da minha vida em Mariporã. E lá, naquela época, não era uma época que... Primeiro, Bolsa de Valores não era um tema comum, né? Enfim, de se comentar por aí. Segundo, que cidade do interior, assim, pouco se sabia da história do meu pai, sempre foi muito discreto, enfim, então as pessoas não conheciam muito a procedência, Então né? não tinha um interesse diferente Não, em você, eu por cresci assim, numa escola que era uma fazenda, era tempo integral na escola, era muito legal, eu tive uma infância muito feliz, de verdade, assim. E foi uma infância bastante confortável, mas simples, então, poxa, filha do bilionário, mas, cara, eu nunca tive... Chanel, eu tinha amigas que assim, com 12 anos já andava de Chanel na escola, sabe? Eu, que é isso, gente? Imagina, e eu querendo um Nike Shot, sabe? Sei lá, um tênis. Eu quero Não, 4 aquele molas. 6 molas. 6 molas. Opa, acho que microfone. Voltou. Queria aquele de, nossa, Nike Shot de 6 molas, tal, não sei o quê. E daí nasceu, obviamente, aquele interesse no consumo, né? Então você vê os seus amigos, pô, quero um também, né? Eu falei, Também era feio demais aquilo. pô, mas 6 eu molas? gostava, Não, era bom, né? era bom. 6 Na época era cool, na época Eu já tive uns era Nike legal. Shots também, Eu cara. também já tive. Tinha um total Mas magia. o meu era umas... Total magia. O meu era Aquela umas cores que não clássica existiam. chuteira com mola. Que nessa época eu não sabia o que era original, era falso, então meu pai me levava num lugar que tinha 30 tênis assim, enrolado no plástico filme. Eu falava, mano, que da hora. Aí tinha lá muito um mais barato. chinês cortando a unha do pé, almoçando e vendendo tênis e você Eu achava que era aquilo, era verdadeiro. normal. É isso aí. Entendi. E aí? Enfim, e aí eu comecei a pedir, poxa, pai, eu queria uma mesada pra eu comprar tal coisa, eu queria mesada pra eu comprar tal coisa. E aí ele ouvindo aquilo, falou, tá bom, você vai ter uma mesada, mas não sou eu que vou te dar. Eu vou fazer uma carteira pra você, essa carteira vai ter só ações da Ultrapar, que é Posto Ipiranga. E essa carteira vai te dar o equivalente a R$300 por mês, tá bom? Essa vai ser a sua Legal. mesada. E aí você decide se você vai gastar esse dinheiro, você só vai ter esses R$300 para gastar no mês, nem mais nem menos. Ou você pode pegar esse dinheiro, o que sobrar, ou tudo, enfim, você me dá o dinheiro, eu reinvisto para você. E aí, se a empresa, obviamente, continuar lucrando, enfim, esse dividendo ele vai aumentando conforme o tempo. Então, ao invés de 300, 302. Ao invés de 302, 310. E esse fluxo da sua mesada vai aumentando. Tá bom, tá bom. E a gente sempre foi uma família cujo hobby era viajar, mas obviamente meu pai é muito esperto, escolhia os destinos que a gente ia viajar baseado nas empresas que ele queria visitar. Exatamente. Então ele adorava viajar de carro. Pô, a gente ia pro sul, a gente ia pingando nas empresas que ele queria conhecer. Sério? Então a gente ia conhecer a Randon, conhecia o seu Raul Randon, enfim, a gente conheceu a Clabin, que fica lá em Telemaco Borba. Filha, vamos passar um final de semana na Clabin, tá ligado? Não vai faltar Vamos papel, pro Paraná. cara? Mas então, no caminho a gente vai fazer uma paradinha rapidinha aqui. Então a gente fazia muito isso enquanto, enfim, criança, adolescente. Então eu já tinha esse negócio desde criança de despertar interesse em relação a empresas e tal, visitar, né? E aí ele foi fazendo isso comigo, enfim, nasceu esse interesse da mesada, que se tornou um hobby nosso, pai e filha, de investir, né? E foi daí que começou a minha carteira com 14 anos.
Enfim, crescendo, eu já entendia que meu pai era um cara de mercado, admirava pra caramba, mas eu não tinha noção do que ele representava, de fato. Acho que nem ele tinha essa noção, pra ser bem sincera. Até que um belo dia na faculdade, em 2012, maio de 2012, nunca vou esquecer. Ah, foi um terceiro que te contou? Não, calma, eu tava passando na rua, olho pro lado assim na banca de jornal, capa da revista Exame, de maio de 2012. Os bilionários, as maiores fortunas da Bolsa. Eu olho, é meu pai ali? Como assim, gente? O Barça era enrustido, né? Como assim, pai? R$300 por mês? Jura que você não podia ter R$300 por mês? E aí eu era super low profile, tá? Naquela época eu buguei, né? Porque eu falei, meu Deus do céu. Amanhã eu vou vir de Lamborghini. O que tá acontecendo? Pois é, não ia acontecer, porque eu descobri que eu era bilionário e não adiantava nada, porque não ia ter o cartão ilimitado. Eu ia passar no shopping depois contestar meu pai sobre isso. Não, mas aí me conta, aí você... Poxa, aí descobriu uma nova realidade. Não, mas pera, eu quero saber. Você comprou a revista e foi correndo falar com seu pai? Sim. Qual que foi? Sim, dele, poxa vida, você vê que legal, né? Deve ser algum engano. Vida. Poxa vida, Não, ele não droga, sou eu, ela não. descobriu. Só parece muito. Seu pai ficou meio nervoso na hora e falou, caramba, Não, descobriu. não assim, ficou nervoso assim, mas sendo bem sincera, pra mim naquele momento assim, admirei ele muito mais, mas pra mim no meu dia a dia não mudou nada, a verdade é essa, continuei trabalhando, enfim, mas obviamente aumentou a minha vontade, poxa, eu quero aprender o que ele faz, né? E ele já tinha despertado isso em mim há muito tempo, então a dificuldade que foi ali na faculdade foi justamente de começar a perceber o interesse das pessoas depois que elas descobriram que eu era filha de... Porque eu não considero bilionário, eu não sou bilionário, meu pai tá vivo ainda. Se Deus quiser, vai durar bastante tempo ainda, né? Vai enterrar muita gente. Investidor dura muito. A cabeça fica ativa há muito tempo. Exatamente. Verdade. Então nunca pensei nisso. Mas as pessoas ao meu redor ficavam chocadas. Como assim? Você vem de Mariporã de ônibus e seu pai é bilionário. O que você tá fazendo aqui no Mackenzie? Você devia estar em Harvard. Aí eu falava, porra, mas Harvard não ensina o que meu pai pode me ensinar. Nossa. Eu já tinha essa consciência. Aí, meu pai tinha 70 anos. Cara, Harvard tá, sei lá, tem 300 anos de história. Vai continuar lá provavelmente nos próximos 100, 200 anos. Eu tenho tempo de ir pra Harvard. Meu pai não, eu não tenho tanto tempo como meu pai. Muito bom. E aí me fala uma coisa, assim, o que você hoje busca para você tentar filtrar uma pessoa que é interesseira, assim? Tipo, o que você filtraria, assim, para tomar cuidado com relacionamentos? O que você poderia nos ensinar em relação a isso? Olha, muito difícil, viu? Assim, eu acho que você vai desenvolvendo um radar, né? Feeling. Meio que um feeling também, porque as pessoas que se aproximam por interesse, elas dão muito na cara. Sempre tem algum pedido com uma segunda intenção, né? Então, sempre que você vai querer fazer algum networking, primeiro você tem que oferecer de fato, entregar algum valor primeiro, para depois você talvez receber algo de volta. Tem que ser algo genuíno. E essa coisa verdadeira você sente. Cara, isso é, não tem como explicar. Você é no feeling. Você vai desenvolvendo isso com o tempo e quebrando a cara, né? Sim. Você é casada, alguma coisa assim ou não? Não, solteira. E como que é? E como que é? Pra quebrar essa barreira de tipo... Cara... Deve ser muito difícil isso, né? Assim. Porque, tipo... Pô, hoje em dia já é difícil achar alguém honesto pra se relacionar e tudo mais, sendo uma pessoa... Tipo, desconhecida. Ninguém sabe quem é, pessoa anônima, por assim dizer. O Kaique, que é o Kaique aí, tava com medo aí? Né? Não, tava com medo? Com razão. Com razão. Né? Com tava razão. com medo aí, o Kaique que é o Kaique, né, cara? É complicado isso aí mesmo. É loucura, né? Boa. Não, primeira regra. Tem alguns modos operantes? Primeira regra, não pode ser do mercado financeiro. Eu namoro hoje, né? Eu não sou casada, eu namoro. Mas não é do mercado financeiro. Essa foi a primeira regra que eu estabeleci. Por que essa regra? De onde você tira o pão, você come a carne. É isso. Ponto número 1. Ia dar briga, ela analisando a carteira Imagina, dele. essa tá bom pra comprar essa. Eu ia ter que... Já pensou? Putz, olha, você entra longo ou 30 short. Você investe aonde? Poupança. Ela fala, é isso que eu busco, vem cá. Não, cara, Primeira decepção, imagina eu encontro o cara, invisto em cripto. Cara, já brocha ali, né? Pra mim já ia brochar ali. Caraca, não dá, né? Incrível. Mas... Terra Luna, né? O cara fala, tô com uma graninha em Terra Luna. O que você acha? O que você acha? Não, O que eu faço? Você encontra o cara que aluga ações, tem cripto e fundo imobiliário. Ferrou, né, cara? Mete uma
uma aposta esportiva de final de semana. E um esportinho, Quase. Ixi, Maria, quase que... Eu também pensei e quase falei. Cara, Muito bom. Não, calma, eu falei, tem mais regra? Não? Tem uma regra, então. Não pode ser no mercado financeiro, check. Não pode ser no mercado financeiro. Não, e segundo tem que ser um cara com ambição, mas que, poxa, seja trabalhador, enfim. Então, acho que são qualidades que eu vejo muito no meu pai, né? Acho que tem muito isso, né? Toda garota sempre vê algumas qualidades no pai que acaba espelhando, né? Isso é muito legal. Tem um documentário, indo muito para esse assunto, documentário lá na Netflix, lá da esposa do Cristiano Ronaldo. Não sei se você já viu. Georgina. Nunca vi ainda esse. E é interessante, né, cara? Porque o Cristiano Ronaldo é um cara conhecido mundialmente, né? Todo mundo sabe, né? O cara tá ganhando $1 bi por ano. Hoje ele ganha $1 bi por ano. Então, assim, é interessante porque ele conheceu uma moça ali que não tinha nada de especial, vamos dizer assim, na questão de negócio financeiro, enfim, não tinha nada. Então, assim, é legal. Não tem uma mega promoção. Mas eu acho que tem um lado muito bom nisso, cara, porque se não... Pô, a gente vai começar a entrar em relacionamento aqui, né? Não, vai. Não, mas é que eu acho legal um trabalho em equipe mesmo. Isso, porque igual a Luiz falou agora. Pô, tem um lado legal dos dois serem no mercado financeiro. Por outro lado, cara, você tem muita opinião sobre isso. Então, assim, os dois são do mundo dos negócios. Cara, é quase que se não fosse um time. Os dois são atacantes. Entendeu? Você não tem atacante e zagueiro, você não tem o goleiro, você não tem um time, você tem às vezes duas funções iguais, entendeu? Sendo desempenhadas no casal. Vai ficar assim. Em uma hora vai bater cabeça. Por isso que o negócio do Cristiano Ronaldo é legal, entendeu? Você tem, enfim. Mas é a mesma história de uma empresa, né? Quando todo mundo pensa igual, sociedades, queira ou não, casamento, relacionamento é uma parceria, uma sociedade. Precisa ser, né? Precisa ter o contraditório. Você sempre tem um mais racional, um mais emocional. Pois uma coisa mais artística, né? Mais lúdica. Tem isso, né? Enfim. Bom, então, podcast de relacionamentos, né? Mas é curioso, né, cara? É interessante isso. E o que pra você? Qual é o segredo, Kaique, do bom relacionamento? Do bom relacionamento? Cara... E lá vamos nós. Vai chegar em você, Lucão, vai pensar. Quando eu descobri, eu conto pra vocês. Tá construindo ainda, cara. Ai, meu Deus do céu. Você quer mudar de assunto? Autoridade no assunto. É verdade. Eu tenho 12 anos de relacionamento. Não, o Lucão, ele é investidor de longo prazo. E ele gosta de comprar startup. Startup na planta. Qual que é o lance? Eu comecei a namorar novo, minha namorada era nova também, mais nova do que eu. Mas quanto mais nova, Lucão? Que eu não lembro. Eu tinha 17 anos. Os caras ficam me zoando, falando que eu pegava novinha. Eu tinha 17 anos, ela tinha 14. Meu Deus do céu, cara. Eu tinha 17. É legal isso? É o DiCaprio. Eu tinha 17, gente. DiCaprio. Hoje não é legal isso aí. Polícia Federal, calma. Hoje ele tem 28, ela tem 24. Ela tem 25 hoje. 25, tá tudo certo, tá? Eu acho que foi... Cara, é que assim, quando a gente fala de um relacionamento de 12 anos, quando a pessoa fala assim, nossa, mas você tá há 12 anos, não é um relacionamento assim, cara, não é aquela ação também que só vai pra cima, né? Tem os oscilações de mercado. Tem oscilações de mercado, exatamente. Mas você vai vender o papel? Você não vai vender o papel. Tem muita coisa, então... mas eu acho que existe uma questão de compreensão, cara, falando um português claro, assim, cara, não pode ter encheção de saco, assim, um do outro, assim. De verdade, cara. Não, mas aí ferrou, nenhum relacionamento vai aguentar. Não, segura, cara. Segura sim. Eu não tenho encheção. Ela também não tem encheção pela minha parte. A gente tem uma relação muito saudável. Nossa, parece muito... É real. É real. Você não enche o saco, ela não enche o saco. Não enche, cara. Não tem encheção de saco. Não tem. Então vocês não se importam um com o outro. Onde ela mora? Vocês moram juntos? Isso é mentira. Isso é mentira. Ou vocês não se importam com o outro, ou vocês não moram juntos. Não tem. Dá pra administrar tudo, cara. Dá pra administrar tudo. Manutenção de relacionamento. Fazer uma boa manutenção, exatamente. E tem uma coisa que eu acho que é legal, porque assim, a Dani, ela tá comigo desde quando eu tive meu primeiro emprego. Meu primeiro emprego, eu ganhava R$300 ali, que eu trabalhava pra minha mãe. Então, cara, ela, pegou muito busão comigo, aquele rolê que só tem, vai no cinema ali do Play Art, né? Não era nem Cinemark, cara, não era nem a Cineps, a IMAX, nada disso, não tinha dinheiro.
Então, cara, a gente foi fazendo as coisas muito aos poucos, assim. Então, hoje... Construindo junto, né? Hoje, a gente realmente construiu as coisas muito, muito juntos, cara. A gente tem uma parceria muito grande. E eu acho que a gente passou por tudo que a gente tinha que passar nos momentos certos, cara. Entendeu? Tem uma coisa que o adulto faz, eu falo muito disso. Os adultos vão se identificar. O adulto, principalmente quando o adulto tem um pouco de dinheiro, nada impede do adulto namorar e casar rápido. Ah, isso é verdade. E já ter filho, e construir tudo na velocidade da luz. E aí acaba conhecendo a pessoa, acaba fazendo as coisas no decorrer, né, do negócio, da viagem, né? Eu tive o privilégio de ir fazendo isso aos poucos, assim. Então, quando a gente foi morar junto, cara, a gente já se conhecia muito, já sabia as manias, o que um não gostava, o que eu não gostava. As pessoas que cada um queria que o outro parasse de se comunicar, de falar que todo casal tem uma blacklist, certo? Então assim, cara, a blacklist já tava formada, então aí, cara, daí é só sucesso, tá? Então, só pra fechar esse assunto. Obrigado pelo coach de relacionamento. Foi muito Perfeito, importante. muito Pega esse corte aí. Mudando agora de assunto. aí, manda DM. Bom, então a gente vai de relacionamento pra infarto, né? Infarto? Teve infarto, Caraca, cara. bicho, como assim? O livro fala que o Barsi Tem tudo a ver, né? tiveram Relacionamento dois. e Tem gente que infarta pelo relacionamento aí. Conexão. Né? Conexão total. Tem no livro aqui que o Barsi teve 2 infartos e um deles foi atribuído à bolsa. Caraca, Queria saber contar essa história pra galera aqui. Grande queda aqui de bancos, alguma coisa assim. A década de 90 foi bastante atribulada, né? Você teve ali no início de 90 com o Collor, confisco da poupança, por mais que ele não tivesse nenhum investimento na poupança, você imagina, você confisca o dinheiro da galera, você não tem fluxo. Então, ele que trabalhava na bolsa, você imagina... Nossa. A bolsa caiu 80% em 2 semanas. Parece que ele fala que o volume da bolsa no dia seguinte foi 20 mil dólares. 20 mil dólares de negociação diária. Meu Deus, velho. Então, quer dizer, bizarro. Isso, né? Virou pó. Só que, ao mesmo tempo que ele conta, poucas semanas depois, um dos bancos que ele tinha uma grande posição pagou um grande dividendo, justamente porque os controladores vivem desse dividendo. Provavelmente também foram afetados de alguma maneira. E essa empresa pagou o dividendo já na nova moeda. Então, ele não ficou sem nenhum recurso. Ele, por conta das ações que não foram confiscadas, ele ainda tinha como sobreviver dos dividendos. Só que foi um momento de muita tensão, né? De muita tensão. E ele atribui também esse momento de tensão e alguns outros descuidos também, porque eu adoro comida espanhola forte, né? Enfim, veia entupida. Mas, cara, uma coisa que vale ressaltar, então, é que, assim, se foi difícil pra ele, imagina pra quem não tinha ações e só tinha dinheiro na poupança, por exemplo. Exatamente. Nossa. Porque Senhora, lá foi confiscado, você não tinha dividendo. Cara, que negócio. E a poupança... que deu isso aí? A pessoa recebeu esse dinheiro de volta? Não, tem ficou por gente- isso mesmo? Tem gente que tenta receber até hoje e não consegue. Até porque o pagamento era parcelado, né? Depois de muito tempo, começaria a ser parcelado. Mas a poupança era tida como o porto seguro dos investimentos. Você tá lá, você tá tranquilo. Você não Cara, tem é um preocupação. negócio que eu fico imaginando. Meu, já pensou, pessoal? Eu já não tem Nossa, tanto isso assim, acontece raspa a hoje, conta. cara. Gente, eu não ia saber o que fazer. Mas sabe que isso é um legado Que também? loucura. O tio do terreno. É muito por conta disso. Hoje a gente não entende. Mas, pô, na época deles de hiperinflação, você tinha que comprar coisas, ativos. Então, hoje não é diferente. Você ainda tem que comprar ativos, mas as pessoas insistem em investir em outras coisas. Não só né? ativos, mas hoje agora eu sei porque minha avó fazia estoque de coisa. Porque minha avó era daquela geração que ia no Inflação. mercado. Despesa do mês. Não, era Exato. sacos de arroz, sacos de pacotes de óleo. Eu falava assim, meu Deus, mas pra que tudo isso? Mas é porque, sei lá, na cabeça dela, tipo, viveu muito a inflação. Mudava né? todo dia, né, o negócio. Caraca. Exatamente. É outra cabeça que, muito provavelmente, a nossa geração, anos 2000 em diante, não vai conseguir compreender. E espero que não vivam isso novamente. Né? Vamos Mas eles... torcer. O Barça, ele se estressa ainda com o mercado? Não, raramente. Raramente. Qual foi a acho última que eu vez não que me vocês lembro. viram ele É estressado com o mercado? Ele usa Twitter? Ele não usa Twitter, né? Estressado? Não, Eu acho que não o Barça ele se precisa. estressa em uma ocasião, que é quando o operador pega a ordem errada. Ah, Isso é Ou demais. ele fala uma coisa e o cara escuta outra, né? porra, mas eu tô olhando aqui, você não colocou ainda? Porra, a ordem? Mandei vamos lá. lá. Meu, Porra, mas agora eu já perdi a ordem. Porra. Isso estressa. Isso é verdade, isso estressa. Mas aí não é com o mercado, é com o operador, é com quem tá atrás do botão, né? Mas ele
O cara tem que, pô... Mas o Barsi... É que eu, de verdade, eu vou defender esse cara. Pô, penso, o Barsi falando com você. O cara não tá tranquilo, ele tá tenso, o ombro tá duro. E ele não tá, ele não tá te mandando R$500. Você põe aí. Deixa eu contar um negócio. É uma ordem generosa. Quando eu era assessor de investimentos, eu tinha um cliente, um dos meus maiores clientes na época, ele tinha ações de Petrobras. Ele só operava Petrobras. Cara, ele só girava Petrobras. Então, de repente, ele ficava um tempo fora, aí ele vinha e botava lá, 20 milhões. Era muita grana, assim, pra mim na época. Ele falava, compra tudo em Petrobras. Eu falei, caraca. Nossa. Aí comprava. Aí subia. Aí 40 milhões ele tirava. Aí caía. Aí ele, toma mais 10 milhões. Era só Petrobras que a gente operava. E tem uma vez, cara, que eu coloquei a ordem invertida. Porque é normal, cara, no mercado financeiro. Isso acontece. Ao longo da sua vida, você vai... Eu já me confundi. É normal. Quando eu comecei, eu me confundia direto. Também, né? Tem gente que confunde o ticker, às vezes. Nossa. Compra Cosan pensando que tá comprando o CSN ou vice-versa, por exemplo. Mas, sabe, todo mundo já errou pelo menos uma vez na vida, que é você falar que vai comprar e vende, aí você acha que você comprou, você vai ver depois no outro dia, descobriu que tá vendido, alugou o papel, chama a margem. Enfim, eu não lembro qual era a ponta, se era pra comprar ou vender, mas eu entrei na ponta contrária. E aí, quando eu descobri, cara... Porque hoje, pra mim, é um pouco mais fácil. Deu algum problema assim, eu vou tá aqui meu dinheiro. Pô, eu vou ficar triste, mas eu pago o cara. E na época, eu não tinha dinheiro pra pagar, cara. Nossa. Não é que não tinha, é que, cara, Dói. Não tinha. Putz, não tinha. Não tinha. Tinha. E aí eu lembro que eu fui ligar pro cara, assim, falei, meu, aconteceu isso e tal. E bicho, dá esse momento... É porque o cara tá lá e fala assim, ó, pus 10, virou 15. Aí você tá ligando pra ele e fala assim, então, sabe os 10 virou 5? Meu Deus do céu. Não, isso daí... Aí ele pegou e falou assim, não, faz... E ele foi super legal, cara. Ele falou, faz o seguinte, deixa crédito pra mim, né? E aí a gente abate de corretagem, etc e tal. E aí eu fui abatendo com o tempo. Ele foi super legal. Mas eu fico imaginando no caso do Barsi. Nossa. No caso do Barsi não dá pra errar. Não dá pra errar. Por isso que um dos benefícios de um fundo operar junto com uma corretora é isso. É também delegar um pouco do risco. Porque nesse caso, aí a corretora ela paga quando ela Não dá pra aceitar um prejuízo desse com os cotistas, né, cara? Mas você sabe que ele fala que o melhor operador da bolsa é o VAC, né? É ordem válida até cancelar. Então ele faz isso às vezes. A gente vai viajar, coloca, como ele diz, a ordem Allan Kardec, a ordem espírita e deixa lá. E fica lá. Quando você menos espera, pega. Pum, pega. Muitas Pescou. vezes. Muito bom. Muito engraçado isso daí, né? E a gente falando aqui, pô, pouco também, né? Falou que pô, infarto, porque caiu as ações e tal, não sei o que lá. O Barsi já deu assim, já errou. Teve uns erros. Porque a gente sempre fala assim, pô, o Barsi e tal, aí parece que é uma coisa assim, o cara às vezes que tá ouvindo, ele fica, pô, o cara também só acertou, pô, sorte. Toda hora achou a ação aí que explodiu, caramba, não sei o que lá. Como é que foi essa questão de qual foi o case aí que ele errou? Ele falou, putz... A própria década de 90 trouxe muitas experiências ruins, principalmente com bancos que só tinham dado alegria até o momento, né? Então a história Sumiu um monte de banco, de altos e baixos. O mercado financeiro, né, brasileiro passou por uma espécie de consolidação. Então você tinha vários bancos estaduais, enfim, bancos de fomento, vários tipos de bancos, né? Não tinha muito essa figura do banco múltiplo, né? Cada banco tinha uma especialidade, uma função, vamos dizer assim. E cada um foi sendo incorporado para você fazer grandes instituições financeiras. No meio do caminho, alguns foram incorporados, mas também alguns outros passaram pela intervenção do próprio Banco Central. Como foi o caso, por exemplo, do Banco do Econômico, que inclusive a massa falida veio a ser comprada pelo BTG no ano passado, retrasado. Então, tem gente que fica feliz, né? Coloca a mão no bolso, acha R$2, o Barsi achou 30 milhões de reais. Nossa, que beleza! Tinha ações lá do Banco Econômico que estavam tidas como perda total. A massa falida foi comprada pelo BTG. E aí agora vale alguma coisinha, né? Aquela tia que guardava dólar dentro do livro. Muito. Loucura. Do lado ali E do não maleiro, lembrava, do lado do ou revólver. alguém doava o livro depois. Do revólver. O revólver no maleiro. Meu avô era assim, revólver, euro e dólar. Era tudo assim. Caraca, cara. Pô, tem mais alguma... Eu queria que a gente desse mais um spoiler aí de história legal, assim, do livro. Pra instigar também a galera aí a comprar o livro.
Todo mundo tem que comprar o livro. É obrigatório para todo mundo. É verdade. Aonde que encontra o livro, pessoal? Tem na Amazon. Tem na Amazon, todas as livrarias pelo país. Em Amazon breve em Portugal também. O pessoal de Portugal tá pedindo bastante. Isso é legal. Estão traduzindo? Também teremos em Portugal. Ainda não. Vai ser em português. Ainda não, vai ser em português. Mas em breve também. Em inglês, a versão em inglês. Tem uma história que eu gosto muito que é na década de 80. Foi o início finalzinho da de 70, início da de 80, que foi o início da relação do Barsi com a Klabin, que é uma das empresas mais antigas da carteira, uma das maiores posições, enfim. O Barsi, enfim, era operador e era muito comum que, na época, os próprios controladores, enfim, usassem as estruturas das corretoras para operar para si mesmo ou para operar para a tesouraria da empresa, enfim, né? Então, ele foi contratado por um dos diretores lá, um dos membros da família da Klabin, há muitos anos atrás, enfim, na década de 80. E ele também começou a ser acionista, começou a ter contato com a empresa. Poxa, que empresa legal, perene, né? Muitos anos, uma atividade bastante longeva, enfim. Começou a comprar ações. E aí, um belo dia, ele foi receber um dividendo, tal, na empresa. Naquela época, você picotava o dividendo e ia receber. Se você não fosse picotar o dividendo e receber, você não caía na sua conta corrente. Não tinha essa mamata que tem hoje, né? Caraca, era muito mais difícil. Era muito mais difícil, exatamente. E aí, ele tava por lá, tal, e, um dos diretores passou por ele, o Dr. Cherkassky, que era, um cara muito respeitado na empresa até hoje. E, Barsi, não sei o que, você trabalha no mercado? Eu não gosto desse pessoal que trabalha no mercado. Tudo um bando de ladrão. Já tive várias experiências ruins, perdi muito dinheiro com ações, então no mercado só tem ladrão. Ele falou, não, doutor, você tá errado. No mercado só tem otário. E algum dia, no mercado não tem ladrão, no mercado tem otário. E eu vou te provar. E aí, um belo dia, ele no mercado falou, vou fazer uma experiência. E na época, você tinha 2 tipos de ordem. Você podia apregoar, ou seja, você gritava, compro tal, vendo tal. Então, as pessoas sabiam que você estava negociando. Ou você podia colocar na pedra. Que aí ninguém sabia quem estava negociando ali. Geralmente, o operador fazia para os seus clientes. Que é a luzinha. É um painel, isso, a luzinha. O Lugis, exatamente. Que tem aquela foto famosa, né? Do rapaz na escada anotando. Então, prático. O que ele fez? A ação tinha ficado ex-dividendo e ex-bonificação. E ele apregou, ele colocou na pedra as ações ex pelo mesmo preço como se estivesse cheio. E no que ele colocou lá, alguém foi lá e comprou. Ou seja, quem bateu o olho imaginou que ela ainda estava dando o direito à bonificação e provento. Ficou ex, mas ele colocou no mesmo preço como se tivesse cheia, no preço do dia anterior. Alguém foi lá e comprou. Quando passou 2 dias, a ordem foi ser executada, porque demorava, né, para você receber a cautela, enfim. O operador que comprou falou, Barsi, eu não vou te pagar, você fez sacanagem comigo, você botou o preço cheio. Ele falou, mas não fui eu que vendi, você que comprou. Eu só coloquei lá. Quem comprou foi você, não fui eu. Eu não gritei que estava vendendo. Você olhou e comprou. Por que você não leu? A informação é pública, já estava ex. E aí o diretor do pregão falou, ele tá certo. Aí ele voltou na empresa, contou porque esse operador tinha operado para alguém da família Klabin. Nossa. E aí ele voltou na empresa e falou, viu, Dr. Cherkassky, na bolsa só tem otário. Não tem ladrão. Cara, gostei dessa. É uma história... Na bolsa só tem otário. E isso é uma lição muito valiosa, porque você vê, a informação era pública, mas só se vale das informações públicas quem vai atrás da informação. E isso é uma lição muito presente até nos dias de hoje, porque hoje é ao contrário, na época a informação era escondida. Hoje é tanta informação à disposição que a dificuldade é justamente como filtrar. Nossa, o que é importante você ler. Muito né? difícil isso, cara. Eu acho que exatamente o que você falou. Hoje a gente tem tanta possibilidade, né? Você pode realmente pesquisar sobre o que você quiser. Primeiro que isso gera uma preguiça, né, na pessoa. A pessoa hoje tem tudo na mão, ela não faz isso. E também gera uma confusão de escolher quem que é o porta-voz que pode... Você quer um passar exemplo? Isso, não, né? Fora que a gente não tá nem falando, tipo assim, o Google tem essa informação. Não. O RI das empresas, o site oficial da empresa tá lá falando do que a empresa tem. Você vai comprar uma televisão na Black Friday, você vai fazer aquela pesquisa, perde um tempão no preço, você vai nas especificações da televisão. Você lê os reviews, que estão falando da televisão. Review, tal. A pessoa vai comprar uma ação, não faz nem 1% disso, isso é sabido. Agora, você já leu o estatuto de uma empresa, por exemplo? Estatuto de uma empresa, geralmente é um documento de 15 folhas, 20
páginas, né? No máximo. No máximo. Você bate o olho lá, vai lendo. E ali tem algumas informações que são fundamentais para você que está embarcando na sociedade daquela empresa. Você não está simplesmente comprando ação, você está se tornando sócio. Então, você precisa saber quais direitos você, como sócio, tem. Eu sou detentor de uma ação preferencial classe B, PNB. O que essa ação me dá de direito? Qual o percentual do lucro que essa empresa distribui de dividendos? E entre várias outras coisas. Mas ninguém perde tempo lendo isso. E o Barsi e tantos outros investidores do passado, exceções, é claro, se valiam muitas vezes do acesso e da leitura detalhada dessas informações para ganhar dinheiro em cima dos tais otários que ele conta ali, né? Exatamente. Cara, é muito bom isso. Realmente. E aí, primo, você quer... Eu vi que você tá fazendo anotações aí, você quer falar alguma coisa? Não, cara, eu anotei 2 coisas para mim mesmo. Ah, é? Então depois a gente vai sortear esse papel aqui das anotações. Tá bom? A gente podia sortear livros, né? Sim, Inclusive. Vamos, com Ah. certeza. Aliás, será que alguém que tá assistindo aqui tem um livro assinado igual a gente tem? Chique, hein? Chique. Não, e olha só, te desejo muitos dividendos, tá escrito. Muito bom. É loucura, hein? Muito bom. Acho que assim, pra gente indo pro final aqui, eu queria que a gente falasse se a gente pudesse, assim, criar alguns pilares aqui, a gente já falou isso também, um pouco disso em outros programas, mas alguns pilares dessa metodologia do Barsi, que a gente pudesse falar pra galera e pra instigar também a galera a comprar o livro, entender mais ainda a fundo a história do Barsi, que a gente falou só algumas coisinhas aqui, tem muita coisa aí, e também para a galera entender por que é importante participar também do MBA, que aí, assim, a gente vai falar alguns pilares, depois o pessoal vai lá e aprender tudo com o Barsi, com vocês lá da AGF. Né? Acho que uma lição fundamental é de que o Barsi tem 53, 54 anos de mercado, ele já viu de tudo um pouco, mas ele não sabe tudo ainda. Ele continua aprendendo. Sim. Então, assim, um dos grandes desafios é por que antes nunca ninguém tinha conseguido fazer um MBA focado em investimentos, né? Justamente porque você tem que ser tão multidisciplinar que é difícil você focar em alguns hard skills que são muito importantes para você ser investidor, né? Às vezes as pessoas acabam divagando muito, enfim, então não tinha nenhum produto especificamente voltado para a educação em Value Invest. Então a gente teve que buscar uma referência lá fora, que é a de Colômbia, e obviamente adaptar para a realidade brasileira com um exemplo brasileiro, né? Isso tem que ser valorizado. Eu acho que a gente pode dividir em dois grandes blocos de ensinamentos. Primeiro, os ensinamentos comportamentais. Então, são nítidos alguns comportamentos. É o PDP. Prioridade, disciplina e paciência. Poderia ser foco, mas aí seria FDP, não ficaria muito legal o acrônimo. E você tem um outro conjunto de princípios que são mais técnicos, quando você vai buscar os tipos de empresa que você vai investir, que a gente tem o acrônimo BEST. O que as empresas BEST, as melhores, né, teoricamente para a estratégia previdenciária, têm em comum? São empresas cujas atividades são perenes, cuja capacidade de repasse inflacionário é altíssima, né? Cuja consolidação no mercado é bastante grande, você tem muitas barreiras de entrada, às vezes o próprio mercado expulsa outros players que não são tão eficientes, então não tem espaço para muitos concorrentes no mercado, mas principalmente a perenidade. Você precisa ter empresas cujos negócios sejam consistentes. Não só os negócios, mas que as empresas tenham muitas chances de estarem aqui nos próximos 10, 20, 30, 40 anos, como acontece com o Barsi. Então, são alguns pilares fundamentais e as BESTs reúnem isso. O que é BEST? Né? Bancos, energia, seguro, saneamento e telecom. São aquelas atividades que você vai viajar no final do mês, quando você volta, são os boletos que você não pode deixar de pagar. Então, poxa, em uma situação de crise, o que você vai preferir? Ter água quente na sua casa ou comprar uma roupa nova? Você vai preferir fazer igual o Barsi, costurar ali o furinho da camiseta da polo aqui embaixo do braço. Então, são prioridades, né? Enfim, quando você fala de empresas perenes para você investir para o longo prazo, diferentemente de um setor de aviação, por exemplo, que é um setor importantíssimo, ninguém aqui vai voltar à era da pedra, né? Enfim, a aviação vai continuar existindo e evoluindo, mas você não tem nenhuma garantia, nenhuma certeza, de qualquer maneira, baseado no histórico, de que serão as mesmas empresas nos próximos 10 anos. São empresas que quebram com bastante frequência. Então, é escolher o
que você primeiro não quer na sua carteira. Quando você determina o que você não quer, sobra uma gama muito pequena para você escolher e estudar. E aí, ir filtrando, né? Eu acho que uma das grandes lições também que ele mostra aqui é justamente você fazer a meta em quantidade de ações. Porque é através da meta em quantidade de ações que você vai descobrir qual é a renda potencial futura que vai pagar os seus boletos. E obviamente, a valorização do patrimônio, ela é uma consequência natural de você ter comprado boas empresas a bons preços e que paguem bons dividendos, obviamente sempre se valendo do tempo a seu favor e do juro composto. É só isso. Muito bom. Tem duas coisas aí que tem até isso no livro lá do Peter Lynch, que a gente fez até um episódio há anos atrás aí, foi uma coisa que o Felipe disse aí, que a galera às vezes demora mais, né, leva mais tempo para escolher ele usa esse exemplo no livro, que é escolher um micro-ondas do que para escolher uma ação, né, que eu até conto a história no episódio da TV, na época eu estava comprando uma TV, fiquei horas e horas, virei um especialista em TV e comprava Oi nessa época, entendeu? E também a questão de... Tem das ações que você fala do Barsi, e ele fala isso também lá no livro, né, do Peter Lynch, que são ações chatas, né, vamos dizer assim, entre aspas, né, que a galera fica procurando um negócio muito pop, monótonas. Muito... Cara, o que tem de legal? Não, mas essa empresa, ela, nossa, mega tecnológica... E aí ele fala assim, cara, invista nas empresas chatas, né? Ele fala assim, né, que hoje... Que tá falando, energia, um monte de coisa aí que vocês falaram, Klabin, né? Que você fala assim, pô, não tem nada de super legal, não é uma empresa de games, né? Entendeu? Então é interessante isso. Primo, recado final. Quero que você me ajude aqui, porque sua voz aveludada, ela penetra melhor, né? No ouvido das pessoas aqui. Não, o recado final, ele é uma intimação, basicamente, né? Porque é o seguinte, o Barsi, né, assim... ele participou da construção, né, da grade do que provavelmente é o MBA mais desejado do Brasil hoje no mercado de finanças, tá? E esse MBA, ele ficou tão popular, né? Ele é muito exclusivo, inacessível para a maioria das pessoas, né? Assim, é um grupo seleto apenas que participa do MBA, só que pelo fato de ele ser restrito a poucas pessoas, né? A primeira turma ela foi lotada, foi gigante a demanda. Está abrindo agora a segunda turma do MBA. E quando isso acontece, tá? Existe um presente até para você que não vai participar do MBA. Tá? Porque geralmente tem 4 aulas magnas. Tá? Então, essas 4 aulas elas vão ser ministradas gratuitamente, quase como uma introdução para o MBA. Então, as pessoas que quiserem fazer um MBA, né, se aprofundando em Value Investing, tem que fazer essas aulas. Tá? E elas são incríveis, cinematográficas, profundas, tá? E vão te ajudar muito. Só que mesmo se você não pretende fazer MBA, assista também as aulas, porque elas são gratuitas. Então, por isso que eu digo que é uma intimação. Não existe... Se você está aqui até agora no podcast, não tem um motivo para você não assistir essas aulas, tá? Que marcam, né, a estreia dessa segunda turma do MBA. Então, para você se inscrever, é só você clicar aqui no link da bio, aí você vai colocar lá seu nome, e-mail, vai entrar num grupo de WhatsApp exclusivo, né, para as pessoas que vão assistir essas aulas. Eu tenho certeza que vocês vão ser muito bem tratados, vão ver lá a Luíse, o Felipe, enfim, e mais figuras muito icônicas te ajudando a dar o próximo passo nos investimentos, mesmo que você já seja um investidor profissional, ou já viva disso, ou já invista há bastante tempo. Eu tenho certeza que você vai aprender muito, tá, com quem vive de fato do mercado. É isso aí. E que MBA que você vê por aí, né, com uma metodologia de mais de 60 anos aí de... realmente não é fácil, não. 60 anos de mercado aí, cara. Muito louco. Versátil, para quem quer trabalhar no mercado, para quem quer investir de uma maneira mais profissional, ser seu próprio gestor, né, que é uma bandeira que o Barsi sempre levantou a vida inteira aí. Então, muito de fato... Bom. Livro do Barsi, para quem quiser também, o que você vai fazer aí, Kaique? Eu vou... Todo mundo que for assistir as aulas magnas, porque eu só vou... eu vou dar 10 pares de livros. 10 pares? Isso 10 equivale pares? a 20 livros. É muito livro? Por que você não tem a mínima noção, né, Kaique? Então, 5 pares. Você sempre quer fazer um negócio desse, né? Então, 5 pares. Por que você tá dando em pares? 5 pares. Por que você não fala tá em dando pares? em
assim. É porque eu quero que o cara se inscreva e já mande para um amigo se inscrever também. É 3 pares, então, no máximo. 3 pares. Então tá bom, 3 pares de livros. Assinados pelo Barça. Assinados pelo Barça, mas tem que se inscrever para assistir a metodologia, tem que assistir a metodologia. Todo mundo que se inscrever no link aqui, eu vou pedir pro time ali separar e vai te mandar uma mensagem no WhatsApp ou no e-mail falando que você ganhou o livro, se você se inscrever. E é isso. Maravilha. Como que encontra vocês nas redes sociais, pessoal? Bom, estamos em praticamente todas, né? YouTube, Instagram, no @açõesgarantem e os Instagrams pessoais, luiz.barce. Ruiz.felipe. O pessoal pode mandar mensagem lá, ficar perguntando, tudo mais. Sabe, né? Azucri na vida dessas pessoas. Toda segunda-feira a gente tem no Instagram a caixinha de perguntas, a gente responde o máximo de perguntas que é possível. E toda quinta-feira a gente tá no YouTube ao vivo, meia horinha no Pregão AGF. Muito bom. Siga também o Primocast aqui, curta o vídeo, manda pra galera. Segue a gente no Spotify também. A gente já passou de 1 milhão de seguidores lá no Spotify. Estamos no nosso 4º ano de Primocast. Né? Parabéns. Então, assim, siga lá, aperta o sininho também lá no Spotify e aqui no YouTube também pra você receber sempre notificação dos episódios novos. Beleza? E se você não segue, tem um cara começando também no mercado que é o Thiago Negro. Segue lá o primo, vai. Segue lá. A gente tá com a meta esse ano. A gente tá com a meta? É verdade. Tá com a meta. A gente tá com a meta de bater esse ano 10 milhões de seguidores no Instagram. Tá bom. E olha só, a gente tá com 7,4 milhões nesse momento. 7,4. Então vai lá se inscrever. A gente vai bater hoje 7,4 milhões. Ou seja, faltam aqui quanto, Kaique? Vamos ver se tá bom. 7,4? Não, deixa o Lucão, que o Lucão é emocionante. Quanto que falta, Lucão? 3 milhões e 600. Não, você falou pra sacanear, não falou? Quase, Lucão. Você for pra zoar? Quase. Mas calma. Eu vou levar em consideração que você for pra zoar. Faltam 2,600. 2,600. É que o 7, eu lembro que o 7 pro 10 faltam 3. Então, cara, se a gente conseguir um pouquinho mais de 8 mil novos seguidores por dia, a gente bate a nossa meta de 10 milhões. Então, muito bom. Ajude o primo. Beleza? Nos ajude. Obrigado. Então... Cara, eu tô aqui fazendo uma pitch aqui, ele dá uma cortada, né? Cagada, né? Lógico que não. Cara animal, né? Ajuda esse cara aí. Segue o primo lá. Caraca, tá mó legal cara. o Instagram do primo esse ano. Tá mó legal. Encerra, Lucas. Beleza? Tchau. Então, um grande abraço aí. Até o próximo programa. Obrigada. Valeu!